Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Giliade de Souza Silva, eu sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, na Faculdade de Ciências Econômicas e também professor do Programa de Planejamento Urbano e Regional da Amazônia, o PPG-PAN. Me parece que é fundamental a gente refletir sobre alguns elementos que transcorreram ao longo dessa semana e que impacta diretamente a agenda ambiental e a agenda referente aos povos originários no Brasil. Vocês devem ter percebido que teve duas agendas que foram aprovadas na Câmara, que primeiro foi o esvaziamento do Ministério de Meio Ambiente e o Ministério de Povos Indígenas, e o segundo foi a aprovação do marco temporal, a PL 490. Não é? O que trata esses dois temas? Primeiramente, o esvaziamento dos ministérios foi uma realocação de algumas tarefas importantes que os ministérios tinham, especialmente as questões referentes à titulação de terra, que estava no Ministério dos Povos Indígenas, e ao Cadastro Ambiental Rural, CAR, que estava no Ministério do Meio Ambiente. Né? Essas duas tarefas, que são centrais e importantes, foram realocadas para a pasta do Ministério da Justiça e da Casa Civil. Quais são os reais impactos disso? Né? Primeiramente, é que quando a gente está falando do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, a gente está falando fundamentalmente de titulação de territórios para a agricultura. Né? E a gente sabe que, pelo menos nesses últimos 6 anos, a pressão do agronegócio foi substancial em cima do Estado brasileiro e em cima de disputas sobre o processo de terras e o processo de transformação de terra em mercadoria. Né? E o Cadastro Ambiental Rural, CAR, ele tem uma função primordial, que é a função de avalizar esse processo. No momento que ele sai do Ministério do Meio Ambiente e vai para qualquer outro ministério, o foco na agenda ambiental ela é fundamentalmente esvaziada. Né? Da mesma forma, quando a gente pensa os elementos referentes à titulação de terras indígenas, que estava inicialmente como proposta no Ministério dos Povos Indígenas, e então passa para um outro ministério que também implica exatamente a impossibilidade dos próprios indígenas dizerem quais são as terras que é entendida pelo próprio povo como terras pertencentes aos povos indígenas. Né? Então, isso efetivamente aponta não apenas para um esvaziamento das pastas, mas aponta para uma tendência que já está bastante evidente neste Congresso e em parte da sociedade brasileira, de negar sua própria história, achar que os povos indígenas e achar que a agenda ambiental não é uma agenda civilizatória, né? Ou melhor, não é uma agenda para a civilização brasileira. E o outro ponto importante que aconteceu, que foi a aprovação do marco temporal, né, através do projeto de lei 490, basicamente diz o seguinte: passa a valer como conta se aquele território é ou não de pessoas é ou não dos indígenas, se a partir da promulgação da Constituição de 1988, os indígenas estivessem naquele local. Né? Então, se os indígenas não estivessem naquele local a partir de 1988, assumia-se que eles não teriam como reivindicar a titulação daquelas terras. Né? É basicamente como se você fosse morar de aluguel, né, em um dado local, e aí, como você é o morador daquele local e passa a dizer que aquele local é seu, a conta de propriedade passou a valer a partir do momento que você passou a morar naquele local. Então, ao invés de você pagar o aluguel pelo local, você agora passa a ser dono do local. Né? É basicamente a mesma lógica. Ou seja, os povos originários que estão aqui desde antes da invasão dos portugueses, a sociedade brasileira, através desse projeto de lei, entende, então, que esses povos que estavam aqui desde antes de 500 anos atrás, não têm direito a reivindicar as terras. Então, quais são os desdobramentos disso? Né? O primeiro desdobramento, ao que me parece, é a parte da sociedade brasileira que está avalizada por parte do Congresso brasileiro negar a sua história. Né? Ou seja, é ter basicamente vergonha de reconhecer os povos originários, os povos indígenas, como os povos originários. Ou seja, como povos que efetivamente constroem e estão nesse território antes de qualquer outro povo. Então, é uma negação de história, é uma
apontamento para até uma certa vergonha de ter isso como um fundamento e um elemento que constitui sua própria história, né? O segundo ponto é também ir na contramão da rota internacional, né? A rota internacional está apontando para que a defesa do meio ambiente ela tenha que ser uma defesa substancial, inclusive para as agendas capitalistas, né? Ou seja, para as agendas de empreendimentos capitalistas. Por quê? Porque entende que tanto parte dos consumidores, mas, sobretudo, parte de quem compreende que o mundo, para ele continuar existindo, precisa ter um equilíbrio mínimo com os recursos energéticos, os recursos naturais. Essa agenda, que é uma agenda de esvaziamento dos ministérios, ela vai exatamente em uma direção que vai à contramão do que está sendo posto do ponto de vista internacional, né? Obviamente que isso vai trazer também impactos não apenas ambientais, mas impactos econômicos, impactos sociais e, obviamente, impactos climáticos e ambientais, né? Um dos elementos importantes é reconhecer que a Amazônia ela cumpre um papel de estabilização climática substancial. É a Amazônia que tem como principal característica a produção de o que o pessoal chama de rios voadores, né? Que é basicamente a evotranspiração das árvores que chega até uma dada altitude e então, a partir dessa evotranspiração, isso basicamente recorta grande parte do país, né? Então, chuvas chegam até parte do país exatamente por causa desse processo interno na Amazônia. Só que isso só faz sentido se houver, obviamente, árvores, né? Então, uma agenda que é uma agenda despreocupada com a pauta ambiental é uma agenda que vai afrontar o bioma Amazônia, mas também vai afrontar outros biomas, né? O bioma Mata Atlântica, né? Por mais que seja um bioma extremamente devastado, mas ainda assim existe elementos de Mata Atlântica e esse esvaziamento aponta para um aceleramento do esfacelamento do bioma Amazônia e do próprio bioma Cerrado, né? Então, o que basicamente está se apontando é uma agenda de uma economia que não sabe conviver com o bioma, uma economia que depreda o bioma e uma economia que acha que o bioma é algo que não convive adequadamente com qualquer perspectiva de produção. Então, o que, a partir disso, nós temos que compreender e que temos que ter uma posição reflexiva é o que a sociedade brasileira espera em um futuro não tão distante assim, dos seus próprios biomas. Ou seja, acredita-se que se os biomas é um atraso para os processos de produção, acredita que o bioma é um retrocesso para os processos de produção, ou avalia que é plenamente possível você ter produção econômica, ter distribuição de riqueza, criação de riqueza em consonância com o bioma. Ou seja, é possível ter uma bioeconomia que conviva adequadamente com o bioma, que a gente costuma chamar aqui na Amazônia de bioeconomia bioecológica. É possível desenvolver atividades econômicas que convivam bem com o bioma, ou necessariamente a gente tem que levar até o bioma atividades econômicas que sejam antagônicas ao bioma, não é? Então, quando você retira ou esvazia do Estado brasileiro a tarefa de estabelecer as condições necessárias para que o meio ambiente seja preservado e que o bioma seja preservado, basicamente você está dizendo que o bioma é um entrave para a produção, o bioma é um entrave para a produção de riqueza e não há a possibilidade de conviver adequadamente as atividades econômicas e o bioma. Obviamente que a gente fala destacadamente a Amazônia, só que há também outros biomas que estão sob risco com todas essas ações que aconteceram ao longo desse período. E aí, para trazer as minhas considerações finais, o que é importante para todo qualquer pesquisador, todo qualquer intelectual, toda qualquer pessoa que tem uma preocupação com essas agendas? Primeiramente, é compreender que é plenamente possível pensarmos uma economia que conviva adequadamente com o bioma, e para isso é necessário ter o bioma existindo e ter as pessoas que protegem esse bioma também existindo. No caso da Amazônia, a gente tem os povos originários, os indígenas, que são os guardiões das florestas, e em qualquer agenda que ataque os povos indígenas é, em última instância, uma agenda que ataca também as florestas, né? Então, me parece que é muito importante ter isso no horizonte.
Música